Muito bem, seja muito bem-vindo novamente ao nosso treinamento, lançamento meteórico, mascote fácil. Agora dos conceitos teóricos até a montagem da campanha de Facebook Ads. Alguns conceitos importantes. Primeiramente, definir o budget da campanha, tempo de veiculação, entender exatamente se nós iremos utilizar ABO ou CBO. Budget é a verba que você vai utilizar para essa estratégia. Então ela é exclusivamente para você que faz tráfego pago, não que você que trabalha com orgânico não possa fazer. Mas esse treinamento é exclusivo para quem vai fazer tráfego pago, tá bom? Vamos tentar entender alguns conceitos importantes de CBO e ABO, que embora às vezes a gente entenda o que significa teoricamente, a gente confunde em qual utilizar. Basicamente é assim, uma campanha com CBO, ela concentra a verba na campanha, com essa distribuição aqui, ó, vamos entender por aqui. Olha, quando você ativa, né, a opção otimização de campanha, a gente vai ver isso na prática, a verba ela concentra-se na campanha, tá? Concentra-se aqui, ó. E como que funciona? O Facebook, juntamente com o algoritmo, ele vai distribuindo inicialmente de forma uniforme para cada conjunto. E, obviamente, distribuindo de forma uniforme, né? De forma homogênea, para cada anúncio dentro de cada conjunto. Como se fosse um guarda-roupa, nós tivéssemos conjunto 1, 2, 3, as gavetas do seu guarda-roupa, e cada anúncio é uma meia, né? Então são subseções. A verba está aqui, que distribui-se homogêneo, de forma uniforme inicialmente para cada conjunto, e esses conjuntos redistribuem para os anúncios. O algoritmo do Facebook, ele procura otimização conforme o seu objetivo. Vamos supor que o objetivo seja conversão, vendas, né? Então, as primeiras otimizações referem-se ao alcance e à impressão. Quais conjuntos estão mais performando a nível de entrega? Beleza, o CBO já vai começar a derrubar os conjuntos que não estão entregando bem e vai concentrar a verba nos que estão entregando bem. Essa seria a primeira performance do algoritmo do Facebook. A segunda performance é procurar quem clica no anúncio. De repente, ela continua. Obviamente, quando você tem uma campanha com uma impressão, um alcance maior, é muito provável que essa vai ter um maior índice de clique. Não que seja uma verdade plena, mas é uma probabilidade. De repente, o conjunto 3 começa a ter mais clique. Então, qual que é a próxima probabilidade? É que ele inicie e compra. E qual que é o próximo nível desse funil? É que ele compre. Então, quando o CBO começa a descobrir essas ocorrências conforme as ações do usuário, ele vai distribuindo a verba nos conjuntos que melhor performam. Isso é ótimo quando você já sabe de alguns conjuntos que performam bem, você já sabe quem compra e está em fase de escala. Só que se você está em fase de teste, vamos supor que o conjunto 1 seja trabalhos manuais, faça você mesmo, e o conjunto 3 é um lookalike. Olha, isso aqui pode ser um excelente grupo de interesse no futuro próximo, mas o CBO, o algoritmo do Facebook, derrubou a possibilidade desse carinha aqui mostrar o poder dele e alocou a verba tudo para esse cara aqui, que em nosso exemplo era o lookalike. Então você nunca saberia se o conjunto de trabalhos manuais e faça você mesmo seria também um conjunto relevante. Isso não é ruim, mas você vai pausar isso, e com o tempo essa campanha sua pode morrer por questões de saturar. Aí você ficaria na dúvida, o que eu faço agora? Então, em termos de testes, eu sempre recomendo o ABO para testes, para que você possa então alocar o valor da verba no conjunto, tá? No conjunto, olha a diferença. Deixa eu dar uns Ctrl Z aqui, senão a gente não enxerga mais nada aqui. Olha, ABO, ou seja, naquele botãozinho azul que a gente vai colocar lá, eu vou falar mais uma vez quando eu estiver fazendo isso na prática, você vai ver, quando você não ativa o botãozinho, você nem define o valor da verba da campanha ali. Você vai definir no próximo, na próxima fase, né? Lá na gaveta, aqui que a gente vai definir. E aqui você tem que ficar muito esperto, porque a gente começa fazendo um conjunto de cada vez, você não faz 3 na pancada. Então, quando você coloca a verba, por exemplo, aqui ó, R$200,
E ao duplicar os conjuntos, para que a gente possa fazer novos conjuntos 1, 2 e 3, conforme nosso exemplo, essa verba, nesse caso aqui, daria então R$600. E isso eu já vi acontecendo várias vezes. O aluno faz isso e fala, meu Deus, era para me gastar 200 e gastei 600. É por causa disso. Então você tem que entender que se você quer gastar, investir, né? A palavra gastar também é um erro. Se você quer investir R$200 com base no que você faria em CBO, só que com testes em ABO, então vamos arredondar isso para 10 só para poder ter uma divisão exata por 3, já que nós estamos falando em 3 conjuntos. 210 dividido por 3, ó, R$70 por conjunto. Anota aí, 70 por conjunto. Porque nós iremos criar um conjunto, depois iremos duplicar esse segundo conjunto para trocar, né, os interesses, o público, para testes, tá? Daí, quando você duplicar, vai para 140. Depois nós vamos duplicar novamente, aí vai para 210, tá certo? Então é isso, esse é o contexto. Como eu vou fazer 420, então eu vou alocar aqui minha verba para R$140. É isso mesmo? Não, é isso, 140. Porque ao colocar 140, eu tenho 140 multiplicado por 3, ó, por 3 conjuntos, né? Deixa eu fazer um cálculo rápido aqui. Tem uma verba assim, ó, 140 por cada conjunto, o ABO vai multiplicar por 3, ó. Ele vai dar o 420, que é o valor da verba que eu estou disposto a investir nesse lançamento. Ah, eu estou disposto a investir R$100, então você tem que pegar R$100, ó, divide por 3, ó, 33,30, né? Aí você pode arredondar por 30 ou pode arredondar para 35 por conjunto, porque nós iremos fazer um ABO dessa vez, ó, ABO. Entendeu? Caso você queira entender melhor um pouco sobre isso, o melhor lugar para você fazer essa pesquisa é dentro do próprio Facebook, né? Lá no suporte, coloca lá CBO, anúncios Facebook. Você já vai cair no Facebook, leia, entenda certinho. Mas resumindo, CBO, valor do seu budget na campanha. ABO, valor do budget nos conjuntos. Ponto final. Nós iremos veicular a nossa campanha em 48 horas. Então vai ser mega ultra rápido. Sempre quando nós formos fazer um lançamento, as premissas das configurações estão aqui. Não que você não possa modificá-las, a responsabilidade do sucesso ou fracasso disso está inteiramente em suas mãos, mas eu recomendo que a gente inicie domingo às 6 e encerre. Deixa eu só modificar esse documento já, senão depois eu esqueço. Ó. Esqueci de colocar para encerrar. Encerre. A gente inicie domingo às 6. Opa, cadê? Início aqui. Encerre. Término. Terça às 6. Ponto final. Perdi esse horário, o que eu faço? Começa então às 9 e termina terça às 9. Perdi esse horário de novo. Então comece às 13 e termine às 13. Perdi esse horário de novo. 15. Sempre intervalos de 48 horas. Você vai entender por que também. Para que a gente possa... Aqui vai ser um pouco... tem um pouco matemático isso. Você tem que definir a verba por conjunto e pelo tempo da propagação, para que bata o valor exato que você queira anunciar. Então, fica muito mais fácil cálculos de 28, 24, 48, né, 60, ou seja, por dias, né, intervalo de dias. Você vai entender isso na prática. Eu não vou ficar batendo muito nisso não, que é perda de tempo. Resumindo, você vai colocar para começar domingo às 6 e vai terminar terça às 6. Vamos colocar aqui no modo visualizações para ficar maior. Beleza? Certo? Você entendeu, né? Existe algumas outras alternativas de conjuntos em termos de possibilidades. Quando você vai testar mais interesses, né? Existem nichos aí que você pode testar muitos interesses. E desses interesses, muitos já testados, você já sabe que vende. Então, você pode fazer mais conjuntos. Ao invés de fazer 3 conjuntos, você pode fazer 5, pode fazer 10, pode fazer 20, não tem problema. Se você tem 20 conjuntos com R$20 em cada um, você tem então R$400 em verba. Você não concorda comigo? Se você quer fazer
maiores testes, fazer mais descoberta, né? E o intuito é mais descobrir do que lucrar. Se você está na fase de teste, as possibilidades são inúmeras aqui. Como eu estou tentando ser o mais assertivo, né? Estou planejando, sendo estratégico para ser o mais assertivo, com foco no retorno financeiro, eu vou recomendar então 3 conjuntos. Acho que é mais do que o suficiente. Se você não trabalhar com 3 conjuntos, trabalhe com 2. No mínimo 2, cara. No mínimo 2. Não dá para trabalhar com menos de 2, a não ser que sua conta seja virgem, você não consiga ter um lookalike. Daí tem que ser só um, que é interesses. Mas se você já tem possibilidade de carregar um lookalike, então você vai trabalhar com um lookalike e um grupo de interesses. Ponto final. Eu vou trabalhar com lookalike, público de interesses e um público um pouco mais quente que eu construí ao longo desses dias aí. A primeira otimização vai ser no próprio domingo. Ela começa a veicular, então, domingo às 6 da manhã. Por volta das 17, 18 horas, você vai ter que investir um tempinho para fazer uns cortes. Por quê? Porque a tua verba está captando leads de uma forma rápida, vai ser muito rápida. Vai encher os grupos muito rápido e porque a verba está distribuída em apenas 48 horas. Se você não faz uma otimização rápida, você vai descobrir que perdeu dinheiro devido à necessidade de cortes lá dentro. Cortes de quê? De criativos que estão performando pouco com base no custo por clique. Não vai ter otimização de pixel, não vai ter nada. Então, a única, vamos dizer assim, parâmetro que nós iremos ter é observar as pessoas entrando em seu grupo em relação ao custo por clique. Então, a gente vai focar a otimização no custo por clique. As campanhas que estão com custo por clique menor, com maior alcance, supostamente seriam as melhores, entendeu? Então, isso é um parâmetro. André, mas é assim que a gente tem que fazer, então? Se nós formos aprofundar o nível de lançamento, nós precisaríamos de uma página de captura, cadastrar um evento de cadastro, e quando a pessoa cair na página do obrigado, a otimização teria que estar lá na página do obrigado, ou no botão, depois da página do obrigado. Ele tem que entrar para o grupo do WhatsApp, você concorda comigo, né? Então talvez nós teríamos que colocar um parâmetro no botão. É complexo demais para esse momento. Então eu decidi fazer uma coisa mais simples possível, tá certo? E se você não entendeu muita coisa, não se preocupe. Aqui vai ser Ctrl+C, Ctrl+V. Vai pausando, vai entendendo o que eu vou fazendo, sabe? Não questione nesse momento. Faça o que tiver que fazer. Depois que você entender, você começa então a tomar suas melhores decisões. A ideia é que a gente já faça um corte de 50% a 75% dos anúncios que menos performaram no próprio domingo às 18. Ele começa a captação às 6, às 18 vamos já cortar metade da tranqueirada, já vamos limar para deixar as que melhores estão performando para poder otimizar a entrada de leads no seu grupo, certo? Ponto final. Se você está trabalhando com 3 conjuntos, que é o caso que eu vou fazer, a ideia é cortar pelo menos um conjunto, porque vai ter 2 cortes. O primeiro corte é para poder limar 30% do que está acontecendo, entendeu? E o segundo corte é para limar os outros 30%, né? O segundo corte é para enxugar legal mesmo, que é na segunda-feira cedo. Perdão, não tão cedo, na segunda-feira na hora do almoço. Mas o primeiro corte, não se preocupe com isso também, porque eu vou vir com os vídeos. Na hora que eu for cortar, eu vou gravar esses vídeos, eu vou trazer para você simplesmente entender a minha linha de raciocínio e fazer algo similar. No primeiro corte, a gente vai cortar 50% de quem não performou. Se você está trabalhando, por exemplo, com 10 conjuntos, o que seria um corte de 30% a 50%? Seria um corte de 3 a 5 conjuntos. É praticamente a metade. Se você tem 2 conjuntos, o que você vai fazer? Você vai cortar um. Se você tem 3 conjuntos, você teria que cortar tipo 1,5. Como não dá para cortar 1,5, a gente vai cortar 1. Para não cortar tudo, né? Agora, isso aqui é uma verdade plena, né? De forma alguma. Se desses 3 conjuntos que eu estiver trabalhando, logo no primeiro corte eu perceber que 2 não performou absolutamente nada, que eu acho difícil, porque eu sei qual que é o público para colocar aqui, mas supondo que eu não saiba, e tem 2 aqui que não deu em nada, o custo por 1.000 impressões estava caro, o custo por clique estava caro, eu cortaria 2 numa pancada só, deixaria só um campeão. Então isso aqui não é uma regra, isso aqui é um parâmetro, beleza? Então vamos lá. O mesmo critério para otimização serve para os anúncios. Dentro de cada conjunto, voltando aqui no nosso exemplo, dentro de cada conjunto existe uma série de anúncios que a gente vai colocar lá dentro. Anúncio são 6, na verdade, já vou até te adiantando, são 6 e a gente vai cortar os mesmos critérios, 50%, de 30% a 50%. Por que 30% a 50%? Você bater o olho ali e fala assim, caramba, tipo, 50% disso está ruim, corta 3%.
Se você olhar dos 6 e falar assim, caramba, todos estão bons, cara. Todos estão performando super bem. Tô confuso em qual cortar. Corta 30%, corta os dois piores. Por isso que isso é um parâmetro, olha aqui, ó. Ó, de 30 a 50. Então, esse critério aqui, ó, serve não somente pro conjunto, mas também pros anúncios, tá? Cortar as meias dentro das gavetas. A segunda otimização vai ser segunda-feira ao meio-dia. Lembrando que o término da captação vai ser terça às 9. Então aqui vai ser a otimização máxima. Ah, quer dar mais uma otimizada segunda às 18? Pode. Mas aqui eu já vou limar quase que tudo. Porque tá tudo muito rápido, sabe? O Pixel vai aprender rápido ali. O Pixel não. O AdRank, né? O algoritmo do Facebook vai aprender rápido. Porque não é porque ele seja BO que ele não está trabalhando também com o algoritmo ao seu favor. Então a questão é que a inteligência está no Facebook. E aqui o nosso parâmetro é: quero muitos cliques a custo baixo. Isso remete-se à probabilidade de mais pessoas no meu grupo. É isso, essa é a otimização. Então a gente vai fazer o seguinte: a gente vai olhar na segunda-feira ao meio-dia. A gente vai, dos 3 conjuntos, a gente vai falar assim: qual que é o melhor de todos? Em relação ao alcance versus custo por clique. E a gente vai tomar uma decisão e vai pausar ela, entendeu? Ou não. Caramba, os dois estão muito bons, aí você vai deixar. Mas o criativo dos 6 só vai restar um sobrevivente, que é o melhor de todos. Ou não. Se você falar, putz, mas tem um segundo que tá pica, igual o primeiro. Então, que restem 2. Como eu te falei, não é uma verdade plena, é um parâmetro.